Queridos, que a graça e o poder de Deus seja sobre a sua vida neste momento de comunhão, de oração, de adoração, de culto ao nosso Deus. Este é o culto em seu lar. E nós chegamos até você através aqui do Facebook e também do YouTube com o propósito de compartilhar do grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe neste momento, que a palavra de Deus possa ser útil e oportuna para você e que Deus direcione a sua vida de maneira muito especial. Que a cada dia, juntamente nesta caminhada, possamos conquistar vitórias, nas lutas que teremos aí no nosso dia a dia. Assim nós vamos iniciar o nosso culto em seu lar, falando com Deus, buscando a sua santa presença. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, quando aqui nos encontramos como igreja reunidas em seus lares, em sua casa, na casa de cada um aqui, pedimos que a presença do Teu Santo Espírito seja notória em cada vida, em cada lar, em cada família, também aqui na minha casa, juntamente com todos os nossos entes queridos. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite através da Tua Santa Palavra, através do cântico, da oração e também, Pai, da motivação que buscamos no Senhor, que essa motivação possa vir de maneira abundante sobre todos nós. E pedimos que o Senhor abençoe neste momento todo aquele irmão, toda essa pessoa que está te buscando em espírito e em verdade, no culto, mesmo que seja esse culto online, um culto através da internet, aqui do Facebook, mesmo assim, Pai, porque o que vai fazer a diferença, o que vai marcar as nossas vidas, é a Tua palavra, é a Tua presença, é o Teu agir em nós. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, preparando os nossos corações para receber a Tua santa palavra, mas também dando a mim a Tua inspiração para que eu possa transmitir com verdade, com segurança, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim nós oramos, colocando em Tuas santas mãos a nossa vida e a vida de todos os nossos entes queridos e de todos aqueles que amamos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, antes de cantar aqui o nosso hino e de lermos a palavra para refletirmos, queremos aqui lembrar os irmãos que a nossa igreja, nós temos um ministério infantil e a gente quer saber dos irmãos que têm neto, que têm filhos, naquela idade que possa ligar o celular, o computador e acompanhar. Nós estamos querendo assim nos interagir com as crianças e o nosso ministério até 11, 12 anos de idade, com a palavra de Deus, através do ministério infantil. Aí se você tem filhos, netos, ou se tem alguém aí da nossa igreja, que seja seu sobrinho, enfim, ainda que não seja, mas que esteja interessado, então que você liga para a igreja, falar com a irmã Lídia, o telefone é 34917968, outros têm o telefone da irmã Lídia, através da Tarde da Bênção, comunica com ela e fala: eu sou fulano de tal, mãe de tal menino ou de tal menino, eu sou avó do fulano de tal, e nós queremos participar do ministério aí infantil, dos cultinhos infantis. Então você liga e vai ter um cultinho aí com chamada de vídeo. Acho que é isso, né, pastora? Nós estamos organizando, precisamos saber quem são os nossos irmãos que já frequentam, as crianças que frequentavam a nossa igreja, cujos pais estão interessados nesse ministério.
Então, é isso aí. Então, não deixa de ligar para a irmã Lídia para falar que você tem interesse de que seu filho participe. Então, a gente vai estar nos organizando para estarmos interagindo com as crianças através do Ministério Infantil. Ok, queridos? E também nós já estamos com o nosso culto presencial aos domingos lá na igreja, e para isso a gente pede que os irmãos ligue para a igreja, fala com a irmã Lídia, ou pelo telefone da igreja, ou pelo zap dela, né, para quem tem, e dá o seu nome e de quem vai para o culto, porque a gente tem restrições no que diz respeito ao número de gente. Então nós estamos usando 30% da capacidade, que vai dar um número ali de 57 pessoas, um pouquinho mais, por aí, tá? De pessoas para sentar com espaços direitinhos lá entre os irmãos, tá? Nós temos aparelhozinho de medir a temperatura na entrada do templo, temos pessoas ali orientando os irmãos, né, álcool gel, e você precisa estar com a sua máscara, né? Tem que levar a máscara, tá? Tem que ser todo mundo mascarado, tá bom? Para assistir o culto, para não pegar coronavírus, tá bom, meu irmão e minha irmã? E que Deus, nos abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos cantar um hino do nosso Inário Cantor Cristão. Às vezes o pessoal fala, pastor, só canto o hino do cantor cristão. É porque o que eu sei cantar é esse. Eu não sei cantar muitos louvores novos, aí eu me perco, eu sou ainda da antiga. Então, é o hino do Inário Cantor Cristão, o número é 454, que fala sobre vitórias nas lutas. Eu não sei se você tem alguma luta aí no dia a dia, ou se você tem enfrentado, ou já enfrentou, ou está pensando aí que o andar da carruagem percebe-se que haverá lutas. Então esse hino já traz em si uma grande mensagem, como nós vencermos nas lutas, ok? 454, vitória nas lutas. Cantemos. Seus
Senhor louvarei, exaltar. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler um texto hoje, um texto que já preguei tantas vezes, mesmo na pandemia, nesse período de confinamento, eu já li esse texto, mas eu senti no coração de ler novamente esse texto, com a certeza de que Deus nos conduzirá naquilo que está em nosso coração, que é o compartilhar a palavra de Deus. Esse hino que cantamos fala sobre vitórias nas lutas, e aqui o autor deste hino fala de lutas que passaram. Temos por lutas passado umas temíveis, cruéis, difíceis, muitas dores, muita angústia, muita desavença, muita tristeza, muito medo, muita insegurança, tantas coisas nós enfrentamos. Entretanto, o Senhor tem nos livrado, tem livrado os seus servos fiéis. E cantando esse hino, pensando na letra desse hino, foi que eu pensei nesse texto aqui, o texto de Josué, capítulo 1. E esse texto traz uma mensagem assim, tão maravilhosa, que pelo meu gosto eu só pregaria desse texto, porque de veras é um texto que me anima na minha caminhada. Tenho as minhas lutas, né, por incrível que pareça, e muitas vezes eu fico desanimado, e a palavra de Deus me tem trazido esse refúgio, esse refrigério, esta força para continuar a minha caminhada. Não é fácil, irmãos, mas a gente pede a Deus e Deus nos dá vitória. E Deus, Ele fala para aqueles que Ele tem chamado das trevas para a luz, para ser bênção, para ser abençoador, para ser um dirigente, que seja numa igreja, numa comunidade, ou mesmo na sua própria casa, no seu trabalho, na sua vida. Então isso é algo tão importante, que Deus nos capacita para toda boa obra. Não importa que eu tenha 1, 2 ou 3 faculdades, ou que eu não tenha nenhuma faculdade, ou que eu não tenha nem mesmo o antigo primário completo. Irmãos, nós somos vasos. E quando somos vasos, quando nos colocamos nas mãos de Deus como um vaso, Ele vai usar. Embora muitas vezes sendo um vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo, Deus vai usar esse vaso de barro colocando tesouros preciosos, caríssimos, dentro de nós, para levarmos para outros. Então seremos um vaso, ainda que de barro. Deus nos usará para levar essa palavra de ânimo, de alegria, né, de vitórias. Eu peço que os irmãos compartilhem, né, a nossa ministração com amigos, com parentes que também têm enfrentado lutas, né? Quem sabe Deus tem um projeto, um plano de vida para eles. E essa palavra, por mais simples que seja, possa ajudar a sair do deserto, de vencer as lutas e continuar na sua caminhada. Então eu vou ler esse texto a partir do versículo 2. Aliás, vou ler logo do verso 1. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano,
até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não temas, nem te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Será que daqui da minha casa eu posso ouvir um amém? Olha, irmãos, pela fé eu estou ouvindo, viu? Que os irmãos estão concordando aí com a palavra e que Deus está com você, que Deus vai te fazer um vitorioso ou uma vitoriosa, tá? Tenha certeza disto. Tá bom, meus queridos, a quem muito os amo. Que Deus possa abençoá-lo ricamente através da sua santa palavra. Esse texto nos leva a meditar sobre o seguinte tema: as promessas de Deus nos dão ânimo na caminhada. Eu não sei quantos anos você já tem de caminhada. Eu tenho 64 anos de caminhada. Se eu for viver 100 anos, eu ainda tenho umas décadazinhas aí de caminhada. Eu sei que o meu futuro é menor do que o meu passado. Mas, enquanto aqui viver, eu quero também ser vitorioso. Você tem enfrentado lutas, tem lutado, você tem perdido ânimo ao longo dessa caminhada, no momento presente que você tem passado com pandemias, com pandemônios, com toda sorte de maldade que tem se desabrochado como flores, como frutos do mal, né? Tem vindo para nos impedir a caminhada ou para fazer a nossa caminhada mais difícil, né? Para que o nosso deserto seja mais árido, mais terrível, mais quente, mais frio, mais poeirento, mais pedregoso. Enfim, olha, queridos, as promessas de Deus nos dão ânimo na caminhada. Esse texto que nós lemos aqui, Deus falando com Josué, ele aconteceu antes mesmo de Josué com o povo de Israel ter entrado na terra prometida. Estava ainda além do Jordão, tá? E ali no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, você vê que esse livro, ele parece que é uma repetição de tudo o que aconteceu nos 4 primeiros livros.
Mas aqui Moisés senta com o povo, é como se ele estivesse falando assim: olha pessoal, vocês viveram 400 anos no Egito, 400 e tantos anos no Egito, 100 e tantos anos como escravos, vocês padeceram terrivelmente, vocês perderam o nome, perderam dignidade, perderam nação, perderam tudo. E agora nós estamos já no pé de 40 anos no deserto, lutando em busca dessas promessas que Deus colocou no coração do seu povo, que lhes daria uma terra que emana leite e mel. A terra está ali logo, depois do Jordão. Não falta muita coisa não. E aí Moisés faz ali para o povo, inclusive para Josué, um dos seus líderes, faz esse apanhado de tudo que Deus fez com eles, de tirar do Egito, de passar o Mar Vermelho, de mandar codornizes no deserto, de dar para eles o maná, que a Bíblia diz que era a comida dos anjos para o povo, de enfrentar sede, calor e frio e poeira no deserto, de levantar nações no deserto contra eles, e Deus deu força em tudo isso, e eles foram vitoriosos. Então Deus fala para Josué: olha, eu serei contigo, não temas. Você tem temido? Queridos, é isso que Deus fala para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, queridos, que o tema de hoje nos levará a refletir sobre os momentos difíceis que passamos e como Deus cuidou de nós durante essa caminhada onde aqui chegamos. Eu falei que eu já tenho 64 anos de caminhada. Não sei quantos anos você tem, mas Deus esteve conosco nessa caminhada. E uma coisa que nós, que temos um coração agradecido, um coração grato, lembra que Deus sempre foi fiel em suas promessas para com o seu povo e honrou a fé de todos que oraram e confiaram nele e deram ouvidos à sua palavra. Deus é um Deus fiel. Logo depois, algum tempo depois, na frente uns 40 anos depois, Caleb vai falar para Josué que quando naquele tempo lá ele tinha 40 anos, Josué agora, Caleb estava com 80, eu tinha 40 anos. E Deus nos deu uma promessa. E não tudo que ele falou não caiu por terra, nenhuma das suas boas promessas, porque Deus cumpriu todas elas na vida do nosso povo. Se hoje eu estou aqui ministrando para você, pregando até a palavra como pastor, eu tive muitas lutas, tive muitas dificuldades, vim de uma família muito pobre financeiramente, nem por isso deixei de viver e nem por isso Deus esteve ausente. Pelo contrário, Deus esteve sempre presente. Aí chega um momento que nós olhamos para trás e falamos como Samuel falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Então vejamos que o Senhor nosso Deus, Ele é maravilhoso. Diz o salmista que a sua misericórdia dura para sempre. E glória a Deus por isto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Primeiro, nós temos aqui, de acordo com a palavra de Deus,
a fidelidade das promessas de Deus. Veja que Moisés, em Deuteronômio, ele vai garante aqui a Josué que o Senhor Deus, ele vai dizer que o Senhor, seu Deus, é fiel e não abandona os seus servos quando estes passam por dificuldades em meio às provações na caminhada da vida, rumo ao futuro, ao sucesso, à consolidação de sonhos, a tudo em nossa vida. Mas haverá momentos em que ficamos desnorteados, sem saber que caminho seguir. O medo nos paralisa e nos impedirá, muitas vezes, de obter o sucesso que almejamos. Quantas vezes deixamos de ser abençoados, deixamos de ser felizes porque alguma coisa, um empecilho, às vezes foi coisa que achamos que era uma montanha, uma muralha imensa diante de nós, nos amedrontou e nos fez desistir de algo. Irmãos, nós não conhecemos o nosso futuro. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Se Deus está te dando uma oportunidade, se Deus está presente contigo, se você busca a presença de Deus, Deus está enxergando lá longe, além dos horizontes, onde os nossos olhos, a nossa visão não alcança. Deus já vislumbrou tudo e Ele já está nos preparando para esse momento. Então, veja que Josué, aqui sob a direção de Moisés, a sua orientação daquele grande profeta de Deus, Josué estava debaixo de uma promessa de Deus. Ele estava debaixo de uma promessa de Deus. E o Senhor lhe fez lembrar da seguinte forma: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é conosco, meu irmão. Às vezes até o nosso caminho não está sendo muito bom, não tem assim uma boa visibilidade, é meio nublado, tem algumas pedras, tem alguns empecilhos, um bloqueio, uns medinhos ali, uma insegurança lá. A gente não está muito bem definido, conseguindo definir, mas quando Deus fala que Ele é contigo, Ele é contigo por todos esses lugares. Deus não vai te perder de vista. Ele não vai esquecer de você. Ele não vai abrir mão de você, como também Ele não abrirá mão da minha vida, dos meus sonhos e dos meus projetos. Segundo, a palavra de Deus nos apresenta a ação de Deus em nossa caminhada. Deus está presente e Deus age ao longo da nossa caminhada, como já agiu na minha vida. Já testemunhei tanto da graça de Deus sobre a minha vida, como Deus fez, como Deus me preparou para chegar até aqui. Eu não sei o que Ele fará a partir de amanhã, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que quando teus caminhos parecem muitas vezes sem saídas, ainda que possa lhe parecer ao contrário, Deus está ali, bem presente. É assim que a palavra diz, bem presente na angústia. Deus está bem presente na
angústia, na dor, na aflição, nas decisões. E está ali agindo por você, te direcionando. E eu digo para os irmãos que o salmista Davi, ele pode declarar com muita segurança esta realidade em meio aos perigos de morte em que corria a sua vida. Durante a sua vida como rei, como guerreiro, como homem, como lutador, tá? Ele sempre passava pelo fio da espada. E ele estava tão certo da presença de Deus e de suas promessas. Isto fazia de Davi um homem mais confiante em sua caminhada. Então, não é à toa que ele declara através do Salmo 23, o verso 4, quando ele diz: ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele diz: porque tu, Senhor, estás comigo. Ele não via Deus, um Deus físico, mas ele sentia a sua presença no seu caminhar, no seu dia a dia. Isso, irmãos, faz toda a diferença e fez toda a diferença na vida daquele homem. E nós sabemos que apesar de todos os caminhos tortuosos de homem que ele teve, isso não o afastou da graça de Deus. E nem estamos falando isso aqui para que você seja tortinho, que você... Não é isto. É porque nós julgamos muito fácil as pessoas, muito rápido, condenamos as pessoas. Não é essa visão que Deus tem de nós. Se nós fôssemos fortes, assertivos em tudo, nota 10, top, Deus não estaria nem para nós, porque já sabia que a gente se virasse por aí. Porque não somos isto, Deus então se faz presente na vida daqueles que invocam o seu nome. E a palavra de Deus, através do salmista, também o salmista Davi, nos lança aqui um desafio. Esse desafio é o subtema do nosso terceiro ponto, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Davi havia entregado o seu caminho a Deus, havia passado por vales da sombra da morte, passou pelo fio da espada muitas vezes, passou fome e frio, se escondeu em cavernas, fugiu de muitos. Mas ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esse salmista diz para mim e para você hoje: entrega o teu caminho ao Senhor. Veja o que nos fala o salmista Davi no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o versículo antes do verso 5, verso 4 do Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Queridos, quando resolvemos nos entregar a nossa vida de corpo e alma ao Senhor, algo bom nos acontecerá na nossa caminhada, nas nossas lutas, nos nossos sonhos, projetos, na nossa vida.
algo bom vai acontecer. Primeiro, as nossas lutas passam a ser também do Senhor. Diz Moisés para Josué, em Deuteronômio 3, 21 a 22, ele diz assim: também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Olha, foi uma luta ferrenha no deserto e eles venceram. E continua Moisés falando para Josué e para nós: assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Deuteronômio 3, 21 a 22, ele diz: também dei ordem a Josué. Você percebe Moisés, aqui o servo do Senhor, o profeta do Senhor falando conosco? Olha, também dei ordem a Josué. Também te dou esta ordem como povo de Deus. Olha para trás as lutas que você passou. Assim outras lutas virão e você passará. Você será vitorioso em todas elas. Segundo, diante dessa realidade, queridos, podemos confiar que Ele há de se levantar para lutar ao nosso lado e nos dar a vitória que almejamos, a vitória que buscamos em nossa vida. Você é digno, você é um homem, é uma mulher que luta, que trabalha, que tem sonhos, tem projetos, que tem família, ou quer ter uma família. Você vai ter que lutar e Deus vai te fazer, como diz Paulo aos Romanos, mais que vitorioso. O Salmo 23, o verso 5, ele diz: preparas uma mesa perante-me na presença dos meus inimigos. Isto fala de uma vitória, isto fala de uma consolidação de vitória nas lutas que você teve. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e nunca desista de lutar, porque a vitória não é simplesmente porque você é bom, você sabe lutar, você é experiente, você é bem preparado intelectualmente, culturalmente. Não importa o seu nível de força física, o seu nível de intelectualidade cultural, universitário que tenha, os bens que você conseguiu acumular, os recursos. Importa que você busque a Deus. Busque a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Assim diz o profeta Isaías para mim e para você. Oremos neste momento. Deus bendito e Pai celestial, em cuja presença estamos, te agradecemos imensamente, Senhor, por esse momento tão singular, tão nobre, tão santo, quando nós nos colocamos diante da Tua presença, nos curvamos perante o Senhor, para abrir o nosso coração e falar que estamos com medo, que estamos inseguros, que estamos tristes, preocupados, que temos muitas lutas. Livra-nos, Senhor, de todo o laço do passarinheiro e dá-nos vitórias. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, uma noite reparadora, e que amanhã seja amanhã de vitória e de alegria para todos nós. Assim oramos, ó Deus, colocando as nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos
que o Senhor cuida de nós e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E graças a Deus. E aqui, amados, fica o nosso aperto de mão, o nosso beijo para você, o nosso abraço bem apertado e carinhoso para cada um. A pastora vai transmitir a sua saudação. Um beijinho, um abracinho, que Deus esteja com todos, uma boa noite. Amém, graças a Deus. E fala comigo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe a todos e até domingo às 20 horas no Facebook e às 19h30 no culto presencial na nossa Igreja Batista Central de Praia Grande, Rua Espírito Santo 506. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença, a sua companhia.